semana, sexta-feira, no final do expediente, a gente rola, a gente reza pra acabar. Sexta-feira, acorda menina, vem cá menino, véspera do dia do trabalho, meu Deus, tanta gente desempregada. Falando em desempregado, presta atenção nessa história que é uma lenda, mas é uma lenda chamada sopa de pedra. Verdade? Você já fez sopa de pedra? Não? Tem gente que faz, é verdade? Mas veja como é bonita a história. É uma lenda, inclusive, muito antiga. Tinha um monge que partiu em peregrinação pelo mundo afora. E uma tarde ele estava cansado, faminto, andou muitos dias. Aí ele chegou numa pequena aldeia, muito pobre. Aí ele decidiu descansar, assim, logo na entrada da aldeia, na beira da estrada. Aí ele foi lá, acendeu uma fogueira e colocou sobre a fogueira um pote. Depois, ele foi até um poço ali perto, tirou um pouco de água, encheu o pote. Quando a água começou a ferver, ele colocou uma pedra dentro do pote e sentou e ficou ali, olhando o pote fumegando ali com aquela pedra dentro. E aí o pessoal da aldeia, desacostumado com gente que não era dali, né, ficou intrigado com aquela história, né, e começaram a chegar por perto e perguntar por que ele estava fazendo, eles se perguntavam, né, por que será que ele estava fazendo uma sopa só com água e pedra? Aí, depois de olhá-lo bastante ali e tal, o pessoal ressabiado resolveu chegar perto, os aldeões resolveram chegar perto para puxar a conversa. Aí o monge, então, falou sobre suas andanças no mundo, sobre os lugares que ele conheceu, as lições que ele aprendeu ao longo da vida. E em pouco tempo, uma pequena multidão da aldeia tinha se formado ao redor ali do monge, escutando as histórias dele. E finalmente, como sempre, uma criança, né, um garoto, resolveu fazer a pergunta, né, que estava todo mundo de olho no pote da pedra ali do monge, né? E por que está cozinhando a pedra, o garoto perguntou, né? Ele falou, olha, porque essa é a minha refeição, eu estou fazendo essa sopa de pedra porque eu não tenho outra coisa para comer, né? Aí alguém perguntou, mas só pedra e água? Vai ficar sem gosto nenhum. Aí alguém do lado falou assim, peraí, ó, eu ainda tenho um pouquinho de repolho lá em casa que sobrou de ontem, eu vou buscar para colocar na sopa, né? Fica mais gostoso. Aí uma outra pessoa do lado virou e falou assim, não, eu tenho algumas cenouras, assim, então sobrou lá em casa, eu vou deixar a sopa mais colorida. Aí outra virou e falou assim, olha, eu acho que eu tenho 2 batatas, eu vou buscar, falou um homem. Um pouco de sal com certeza não vai fazer mal, acrescentou um outro aldeão. E assim, um a um, todos os habitantes da aldeia lembraram-se de algo que poderiam oferecer para adicionar na sopa, que ficou, claro, muito mais saborosa, nutritiva. Aí o monge, então, convidou todo mundo para participar da refeição e todos comeram, riram, contaram histórias até tarde da noite. Há muito tempo a aldeia não tinha uma refeição assim tão gostosa. Ao cair da noite, os aldeões voltaram para suas casas e o monge dormiu um pouco e continuou a sua jornada. Mas aquelas pessoas que participaram daquele jantar jamais esqueceram e de tempos em tempos eles voltavam a se reunir em volta da fogueira para fazer uma boa sopa de pedras e relembrar aquelas histórias bonitas que o monge tinha contado. E os habitantes da cidade ao redor começaram a se espantar ao ver aquela pequena aldeia que havia se tornado uma aldeia próspera. E um ficava perguntando para o outro em tempos difíceis, né, qual seria o segredo daqueles moradores, né, que eram vistos sempre rindo, comendo em torno de uma fogueira, mesmo na época de maior escassez. Aí a gente fica se perguntando, né? Qual é o segredo realmente, né, dessa aldeia? Que essa aldeia pode ser a sua cidade, a sua casa, né, a sua família. E aí a gente pensou que essa fábula ajudaria a gente a falar sobre o Dia do Trabalho, que é amanhã. É o momento em que se vive aqui no Brasil, inclusive, índices estratosféricos de desemprego. Você sabia que tem 2.700.000 desempregados em março? Agora, segundo o IBGE. E só se unindo e acreditando que as dificuldades podem ser minimizadas, superadas, né, em cada grupo de pessoas, né? E junto com tudo isso, claro, criatividade também ajuda, pois se não fosse uma ideia criativa para chamar a atenção da vila lá fervendo a pedra, né, a população não teria ficado curiosa e se sentido estimulada a melhorar aquele rango e aquela coisa que estava ali na hora. E aí é uma ideia, né? Tudo começa com uma ideia. E a gente, inclusive, hoje aqui está recebendo um empresário, meu amigo, Ricardo Bellino. Como vai, Ricardo? Tudo bem. Tudo
E você? Quanto tempo? Muito tempo. Prazer em vê-lo. Prazer é todo meu. Que faz sopa de pedra, por incrível que pareça. Como assim? Ele faz sopa de pedra. Eu, hein? É verdade. Eu acho até que ele... A sopa. A sopa aí! Tem sopa de pedra, não tá à venda, tá? Cada um faz a sua sopa de pedra. Mas adorei a ideia, Belino. Há tempos eu não o sei, né? Você tá botando à venda essa sopa, não? Não. Gente, é uma lata de sopa de pedra mesmo. Como é que nasceu? Você conhecia essa fábula já? Na verdade, eu sempre fui rotulado como um mestre em fazer sopas de pedra. Começou com a história da Elite, quando nós nos conhecemos. Foi. Quando eu trouxe a agência para o Brasil, que foi, de fato, uma história de sopa de pedra. Uma ideia, eu, jovem estudante de economia... Tá no molecão, né? Tinha 22 anos, tive um insight de trazer para o Brasil a agência Elite. Sem recursos, sem falar inglês. Você se candidatou, como é que é essa história? Como carteiro, Carteiro para daquela levar empresa documentos que leva internacionais. Mas sem falar inglês, como é que você ia fazer isso? Não sei, mas eu fiz. E fui, levei uma ideia de poder trazer para o Brasil. Você conheceu lá o John Casablanca? Não, na verdade eu mandei para ele um telex, naquela época não existia fax. Tive a oportunidade de conhecê-lo, trouxe para o Brasil. Recebeu, quer dizer, me recebeu depois de 6 vezes, insistindo muito, comendo muito sanduíche, dormindo no albergue do YMCA, o albergue da juventude. E tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele me perguntou, mas olha, como é que você imagina representar a minha companhia, que fatura centenas de milhões de dólares, sem dinheiro, sem experiência no mercado? Num país também que ele não conhecia bem. Num mercado que não tem nenhuma vocação. Eu falei, é uma ideia. Eu estou olhando no Brasil uma oportunidade, eu acho que existem as condições para se implantar o seu negócio lá com sucesso. O Brasil tem uma tradição de formar lindas modelos. Para quem não se lembra, essa empresa, na verdade, promoveu grandes concursos aqui no Brasil e revelaram aí manequins hoje que estão aí... Inclusive a Gisele. Inclusive Gisele Bündchen, E ele achou engraçado, ele falou, não, mas você não me compra então uma franquia? Eu falei, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não tenho um tostão, venho como carteiro de uma empresa de transporte de documento, durmo no YMCA e como sanduíche. Ele abriu um sorriso, achou muito irreverente, muito louco, e deu uma carta. E 4 meses depois eu encontrei as condições econômicas aqui no Brasil. Porque você foi procurar parceiros? Fui procurar patrocinadores. Foi procurar cenoura, batata, o repolho, e fiz uma sopa de pedra, literalmente. Que foi um grande sucesso durante muitos anos. Eu me lembro logo do começo da Elite se implantando aqui, eu trabalhava na Editora Abril. Mas ele insistia tanto e falava com tanta convicção e conseguia reunir tanta gente em volta dessa sopa de pedras, né? Que hoje é o que é, né? Não, e eu acho que existe um outro exemplo, acho que emblemático, de como fazer uma sopa de pedra e reunir essa comunidade, que foi quando eu trouxe a campanha do câncer de mama para o Brasil, da camiseta, e reuni em torno... essa parte eu já não acompanhei mais. Eu vi a campanha na América, de novo, tive um insight, achei que o conceito era um conceito global, propus através do Casablanca, já tinha um network, já tinha um relacionamento. Já tinha aprendido a falar inglês. Já falava inglês, já podia me comunicar. E tive a oportunidade de me reunir com os organizadores da campanha em Nova York, e eles... assustados com a ideia de levar para um país estranho, com o Brasil às vezes não tem uma instituições que eles não conheciam, um projeto que tinha sido concebido pelo Ralph Lauren e todos aqueles estilistas, e eles disseram, ok, se você cumprir com esses pré-requisitos, nós lhe damos a licença. Convidei a nossa amiga Constanza Pascolato, que me ajudou muito na reunião dos ícones da moda brasileira, e a campanha, para minha enorme satisfação, mesmo não estando mais envolvido, desde a segunda edição eu já não participava mais da coordenação, é um sucesso absoluto. A campanha que se tornou no Brasil um ícone foi franqueada para 10 países, arrecada uma verdadeira fortuna para os investimentos em pesquisa do câncer de mama, e foi uma prova. Agora, que história é essa que você ficou desempregado? Eu desempregado? Não, eu nunca peguei, nunca assinei carteira. Emprego? Nunca. Não? Nunca. Hoje você está fazendo o quê, por exemplo? Hoje eu sou o sócio do Donald Trump aqui no Brasil. Nossa Senhora! Que foi... Esse menino é um assombro. Ricardo Belino, Poder das Ideias, como transformar ideias em tacadas de sucesso. E ele estava dizendo, quando a gente o convidou para vir aqui, a Vivi falou com ele, que nós tínhamos visto uma entrevista sua num dos canais da Globo. Aí ele falou, não é nem para divulgar o livro, quer dizer, você não está preocupado em vender o livro, né? Quer dizer, eu vou lhe dizer, olha, aconteceu um fato muito significativo.
Eu recebi alguns milhares de e-mails, um pouco em resposta à divulgação desse nosso empreendimento com Donald Trump e também um pouco Você conta um pouco da sua história aqui. Toda a trajetória. E um desses e-mails me chamou a atenção, me lembrei de comentar isso, foi de uma mulher separada, que me mandou um e-mail dizendo que ela passou muitos anos da vida dela sendo reprimida pelo marido, que achava que ela só servia para trabalhos domésticos. Trabalhar na cozinha, lavar, passar e cozinhar. E ela sempre tinha ela acreditava que ela tinha uma capacidade latente de produzir e de desenvolver ideias. E quando ela teve a oportunidade de ler uma entrevista minha e ler o livro, ela realmente entendeu o que ela tinha. E que ela me agradecia a ter lhe permitido ter aquela perspectiva, porque ela agora estava se dedicando a construir a sua vida a partir da sua capacidade de desenvolver sua própria potencialidade. A gente diz isso é aqui de outras formas, que a gente tem que acreditar na gente e nas ideias que a gente tem. Porque se você é o primeiro a ter dúvidas a respeito da ideia que você não vai convencer ninguém. Você não convence mais ninguém. Não. Inclusive num país como a gente falou agora na abertura do programa, com nível de desemprego crescente, né? E com maior exigência a cada ano, né? De uma qualificação melhor, porque também tem isso, as pessoas têm que buscar essa qualificação. Não sabia falar inglês, foi aprender a falar inglês, né? Relações, você tem que buscar isso dentro de você e tem que trabalhar muito, porque você não faz isso com 3 telefonemas. Não é só inspiração, mas eu acho que existe hoje uma necessidade, num mercado tão competitivo como nós vivemos aqui no Brasil e no mundo, e que tem muito menos oportunidade do que necessidade. As pessoas estão buscando um espaço no mercado que tem menos espaço do que oferta de trabalho. E eu acho que tem uma questão fundamental, que é a questão da atitude. O mercado não admite mais aquele que se propõe a ser empregado. Não. Ele tem que ser parceiro, tem que ser empreendedor, ele tem que assumir risco, porque senão ele não terá sucesso. Quer ver? Dá uma olhadinha nessa matéria aí que a gente fez, que faz essa busca, mais ou menos, das pessoas que estão procurando uma colocação no mercado. Rodou. Hoje de manhã eu já fiz uma entrevista, foi super bem lá. Luciana conversa com a irmã. Há 4 meses, Luciana está sem trabalho. Ela ficou 6 anos no último emprego. Formada em pedagogia, Luciana trabalhava num colégio particular junto à direção da escola. Tem um processo de você repensar a sua vida profissional. É esse o caminho que eu quero? É isso mesmo que eu amo fazer? Então você tem que estar muito consciente daquilo que você quer para você. E aí você não pode perder o foco. Luciana tenta controlar as emoções e acreditar que a espera por um novo emprego não vai se estender por um longo período. Para isso, ela sabe que estar desempregada não é o mesmo que estar de férias. Tem que trabalhar, na verdade, na sua cabeça, no seu interior, que todos os dias pode aparecer uma nova oportunidade. Então, na verdade, eu penso o seguinte, todo dia é um dia de trabalho para mim. Que é um dia que eu estou com a agenda cheia, é um dia que eu estou conversando com pessoas e sempre acreditando que o melhor vai acontecer para mim. O desemprego atual tem uma característica. Não é mais o mau desempenho, a performance do empregado que determina a demissão. É o cenário econômico, a conjuntura, a necessidade de enxugar cargos. Em março, a taxa de desemprego bateu recorde. 1 em cada 5 trabalhadores na